Olá, oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos hoje começar com a correção do simulado e também trabalhar com assuntos superlativos de adjetivos. É bem parecido com o que vimos na semana passada, que era o grau comparativo de adjetivos. Para cá, você vai fazer as atividades páginas 30 a 32, ok? Então, iniciando aqui a nossa correção sobre o texto, que também está no livro de vocês. Ele queria saber a tradução do título do texto na primeira questão. Então, The Girl with a Pearl Earring é a garota com o brinco de pérola. Desculpa. O que o texto diz sobre o olhar da garota? Parece querer nos dizer alguma coisa. Bem aqui, ó. Want to tell us something. Dizer-nos alguma coisa. 3. The history is. A história é um romance, uma novela, uma comédia, uma aventura. A resposta realmente é o item A. Tá? Se alguém marcou o item B, porque eu já vi, né, quando vocês me mandaram no Google Classroom ou no WhatsApp, muitas respostas eram o item B, mas não é o item A, porque assim, ó, nesse esquema você vai perceber. Novel, em inglês, a tradução para português é romance, por isso aqui tem aqui, ó, a novel about her become. Então, a novel é um romance. E novela, que aparentemente a gente pensa que é novela, significa soap opera. Isso daqui é chamado um falso cognato. A gente pensa que é, mas na verdade não é. Tá? Se fosse novela, seria soap opera. Resposta da terceira, item A, um romance. Quarta, não é mais sobre o texto, nem a quinta, né, sobre a regra comparativa de adjetivos. Ele queria saber o que pertence ao CVC, que todos fossem CVC, é o item B, hot, fat, thin. Na quinta, ele quer saber o comparativo de good. Então, o good é uma exceção, é irregular. Então, vai ser better. Beleza? Agora, o nosso assunto de hoje, o grau superlativo. Quando você for precisar comparar três ou mais substantivos, você vai usar esse assunto aqui de hoje. Antes, era apenas dois. Você iria comparar duas coisas, dois objetos, duas pessoas, tá bom? Mas hoje, o assunto, o grau superlativo, ele serve justamente para comparar a partir de 3, 4, 5, infinitas, né, possibilidades, mas tem que ser mais de duas, porque você vai dar aquele destaque. Daqueles substantivos que estão ali, você vai dar o destaque, saber o que tem a qualidade maior ou mesmo menor, né, pode ser também a parte inferior, e assim você vai conseguindo encaixar aos poucos esse raciocínio do assunto, tá? Nós temos aqui esses exemplos, pesado, mais pesado ou mais pesado. Ele quer dizer que desses três sacos vermelhos, este aqui é o mais pesado. Então, quando você vai fazer esse destaque, você usa esse assunto, grau superlativo. Forte, mais forte ou mais forte. Quis destacar quem era o mais forte daqui. Gordo, mais gordo ou mais gordo. Ele disse que essa terceira figura, esse rapazinho aqui, ele está com mais peso, né, do que os outros. Também vamos fazer as duas comparações, tá? Dos adjetivos curtos e dos longos. Isso vai facilitar porque você já lembra muita coisa aí da aula passada. Mas não vou usar mais o ER, vou usar o EST. Antes eu usava o ER, cuidado para não confundir, tá? Antes era ER. Dessa vez eu uso o EST após o adjetivo curto. E se for longo, eu vou usar o the most inicialmente e depois que eu ponho o adjetivo. Não junto, tá? Separado. Você dá espaço normal. São duas palavras. Exemplos: old, hot, cold, nice. E também comfortable, important, beautiful, intelligent. São os mesmos da aula passada. Os mesmos exemplos. Para você perceber, né, sobre se ele é curto ou se ele é longo. Vale ressaltar que dessa vez você vai também lembrar de algo importante. É o the. O artigo aqui definido, que significa o, a, mas sempre vai estar presente porque você vai dizer o. Ou então a. O melhor, a melhor, o mais alto, a mais alta e por aí adiante. Então, o the, toda a frase você vai perceber que ele vai estar presente, tá bom? Para as regras do short, dos curtos, tá? Lembrando o EST. Nesse slide você vai ver o ER aqui, a coluna do meio, mas é só para você fazer a comparação. O que vai importar é a última, aqui, ó. Os exemplos que vocês vão olhar sempre serão os últimos. A regra geral, acrescentar EST para adjetivos curtos, por exemplo, clear, limpo, clearest é o mais limpo. Regra
Segunda regra, regra da letra E. Se já terminar em E, esse adjetivo, você vai apenas acrescentar ES, como mostra aqui, ó. Se já terminar em E, foi o caso de simple, simples, the simplest, o mais simples. Acrescentei apenas ST. Regra CVC. Você sabe que CVC é consoante vogal consoante, então quando tiver nesse caso, você acrescenta EST depois que tiver dobrado a última consoante, repetido. No caso aqui, ó, fat, FAT, consoante vogal consoante. O T foi a última consoante, por isso eu repito o T e coloco EST, ficando fattest, ou mais gordo. E a regra do Y, para terminar a parte dos adjetivos curtos, né? Se tiver duas sílabas, até duas, mas terminar em Y, você vai fazer o seguinte: tira ele, o Y, para colocar IEST, tá? Não diz aqui, diz apenas EST, mas é IEST. Substituindo o Y por I, você vai acrescentar EST. Exemplo, busy, ocupado, busiest, o mais ocupado. Tirei o Y, ó, não tem o Y, e coloquei o EST, beleza? Agora as regras dos longos, na verdade só tem uma, aqui são os irregulares. Você vai fazer o seguinte: quando você perceber que o adjetivo é longo, tem 2, 3 sílabas, 4, então você vai fazer o seguinte: ao invés de colocar more, agora você coloca the most, beleza? Porque more significa o mais, a mais. Creative, criativo. Quando você coloca the most creative, fica o mais criativo, ou a mais criativa. Popular, the most popular vai ser o mais popular, a mais popular, tá bom? Então não precisa do EST aqui. Isso daqui é apenas lembrar do most, e você vai colocar antes do adjetivo. E os irregulares, como sempre tem, né, as exceções. Quando o adjetivo for good, você vai usar best, the best, isso é bem conhecido, né? Ou melhor. Quando for bad, ruim, vai usar worst, the worst, pior, a pior, desculpa. E aí também temos os exemplos, little e much, que são menos conhecidos. Menos vai ficar menor, much, mais, com esse comparativo aqui, the most, já é o próprio. Ó. Você lembra que você vai usar sempre the most, né? Que é o mais. Então, o mais vai ser mais mesmo, normal. Deu para entender? The most, como é o maior, a maior, o mais, a mais. Então, the most é simplesmente mais. Estes são os irregulares. Para você entender nas frases, dentro das frases, ó, sempre haverá mais de 2 substantivos. Sempre haverá mais de 2, beleza? Não tem como fazer com 2, porque se for com 2 é o assunto da aula passada. Temos aqui os 3, comparar sobre hot, que é o adjetivo quente. Uma xícara de café, quente. Uma fogueira, mais quente. Mas o sol, dos 3, ele é o mais quente, obviamente, né? Então eu escrevo a frase: The sun is the hottest. O sol é o mais quente. Lembrando, ó, que todos têm o THE, the. The black cat is the thinnest. O gato preto é o mais magro, mais fino. Dos 3 aqui, eu estou destacando que ele é o mais fino. The thinnest. Lembrando do CVC, ó, por isso que dobrou a letra N. Sobre esses lápis, eu quero dizer que o lápis amarelo é o melhor. Então, the yellow pencil is the best. Júnior, mas não apareceu EST de outra forma. Até aparece, mas é porque é uma exceção. Esse daqui, ele faz parte dos adjetivos irregulares, lembram? Então a comparação vai ser essa, the best. The igloo, que é essa casinha aqui do gelo, is the coldest, é a mais fria, mais gelada. Então, the coldest, a mais gelada. E por aí vai. Ó, the happiest era Y, tirei o Y para colocar IEST, ficando o último rosto é o mais feliz. Você vai comparar agora com os adjetivos longos. Patient, que significa paciente. Eu peguei aqui a frase e simulei essa ideia de que o elefante é o mais paciente. Então, vou colocar the most, que é o mais. E patient, normal, do jeito que o adjetivo é, porque não faz alteração nele. Não faz alteração no adjetivo, faz antes, colocando the most. E the visible,
O primeiro não é o mais visível, é o maior. Então também coloco the most antes. E no próprio adjetivo não muda nada. Nem nele, nem após ele. Sempre vai ser antes quando o adjetivo for longo, beleza? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu sei que foi mais rápido, mas é porque você já tinha uma noção do comparativo, então não vi a necessidade de explicar tão bem detalhado. Não que vocês não mereçam, não é? Mas é porque, na verdade, eu confio que vocês já estão sabendo. Né? Ficaria uma coisa meio que repetitiva, meio que chata, né? Se eu fosse falar bem compassado, como se vocês não soubessem nada, e não é o caso de vocês, que eu sei que vocês já pegaram aí muita coisa da aula passada. Meu desejo é que vocês tenham um dia agradável, have a nice day, e keep smiling always, mantenha sempre o sorriso, tá bom? Deus abençoe todos, até a próxima aula.